Olá, meninos e meninas, tudo bem? Vamos gravar agora a aula de O Livro dos Espíritos, da quinta-feira, dia 18 de fevereiro de 2021. Aula do livro primeiro, As Causas Primárias. Estamos estudando o capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. É a primeira parte da nossa aula de hoje. E nós vamos começar no item 3, que diz respeito a propriedades da matéria. A pergunta é a 29. Semana passada a Roberta parou na questão 28 e nós vamos prosseguir então na questão 29, propriedades da matéria. A pergunta 29 é a seguinte: a ponderabilidade é atributo essencial da matéria? Depois da resposta, tem uma definição de ponderabilidade que eu gostaria de ler para vocês. A ponderabilidade é uma propriedade relativa, fora das esferas de atração dos mundos. Não há peso, da mesma maneira que não há alto nem baixo. Então é isso que é a definição de ponderabilidade, né? Então os espíritos respondem que, da maneira como nós entendemos a matéria, sim, né? A ponderabilidade é um atributo da matéria. Mas a matéria, no seu sentido mais puro, né? na essência, que seria o elemento primitivo, aí não há ponderabilidade. Ou seja, ele fala, olha, da forma como vocês conhecem matéria, sim, mas a matéria tem um elemento básico que ainda não é dado conhecer ao homem esse elemento, chegar até esse elemento. A próxima questão é a questão 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento, né? Então nós vamos estudar isso agora no livro primeiro. O nome, né, já vou adiantar aqui, não está nessa resposta, é o nosso famoso FCU, Fluido Cósmico Universal. Então a matéria, toda a matéria do universo, ela tem um elemento básico retirado do fluido cósmico universal. Nós vamos estudar isso e é bastante interessante percebermos que 170 anos depois da codificação, com os inúmeros avanços, né, que a ciência teve, a química principalmente, no que diz respeito aos elementos aí da matéria, a química só caminhou nessa direção, né, confirmando aquilo que a doutrina espírita já havia nos trazido através da revelação de espíritos superiores, né? Não chegamos ainda a esse elemento primitivo, mas caminhamos nesse sentido nas pesquisas dos últimos 2 séculos praticamente. A questão 31. De onde provêm as diferentes propriedades da matéria? Das modificações, né, das combinações. Então, imagine números, talvez seja mais fácil para a gente com números. Se eu tenho 10 números, né, do 0 ao 9, eu tenho infinitas possibilidades de combiná-los. Né? Eu combino formando infinitos números. Então imagina, na natureza, eu tenho mais do que 9 elementos. Eu posso combinar esses elementos formando todos os outros elementos do universo. Né? Bastante lógico isso. A razão nos leva a pensar que esta é realmente a lógica do universo. Eu tenho alguns elementos, no caso dos números 9, que formam todos os outros. No caso da matéria, eu tenho um elemento que, nas suas combinações diversas, vão formar todos os demais elementos. Os básicos, né, e desses básicos as combinações gerando os secundários. Pergunta 32. De acordo com isso, o sabor, o odor, as cores, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam mais do que modificações de uma única e mesma substância primitiva? Os espíritos falam, sim, exatamente isso, né? Essa pergunta só está confirmando a de cima. É exatamente isso. Todas as características, né, que nós vemos na matéria, cor, sabor, odor, enfim, todas as características que a gente vê são apenas combinações diferentes da matéria.
Um exemplo bastante claro disso é a água. Então todos nós conhecemos a fórmula da água, H2O, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então quando eu combino duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, eu tenho água, uma molécula de água. Então o hidrogênio e o oxigênio seriam elementos primitivos e a água já um elemento secundário. Acontece que se eu combinar duas moléculas de hidrogênio com duas de oxigênio, H2O2, eu vou ter água oxigenada, que é corrosiva. Então perceba, apenas mudando uma molécula, acrescentando uma molécula de oxigênio, eu vou mudar completamente, né, da água que nós bebemos para a água oxigenada, que é corrosiva. Então, um exemplo bem simples, né, até porque eu não sou da área de química, a gente consegue entender o que que os espíritos estão nos respondendo sobre combinações diferentes dos elementos, né? E aí sabemos, aí só para falar do salutar ou venenoso, né? Nós sabemos que uma substância, para ser remédio ou veneno, depende da sua dose, né? Se eu acrescentar mais, né, dose, ela pode ser venenosa, mas na dose certa pode ser um remédio. Quem entende alguma coisa de homeopatia, né? A gente toma alguns remédios homeopáticos, você fala assim, arsênico. Você fala, nossa, mas o arsênico não é veneno, né? Sim, mas na diluição dos remédios homeopáticos, ele, né, é remédio, mas ele pode ser usado como veneno em outra dosagem, não é? Vamos para mais uma questão, a 33. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Sim, exatamente isso, né? A mesma matéria elementar vai passar por combinações diferentes, formando todos os outros elementos materiais do universo, né? Aqui tem então uma observação que eu vou ler logo após a questão 33. O oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, todos os corpos que consideramos simples, não são mais do que modificações de uma substância primitiva. Quer dizer, nós achamos esses elementos primitivos, mas eles têm um elemento primitivo ainda que os forma. Na impossibilidade em que nos encontramos ainda de remontar de outra maneira que não pelo pensamento a essa matéria, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los assim até nova ordem. Então, para a gente, para a química, acredito que até hoje, né, na época do Kardec, mas acredito que até hoje, para a química, aquilo que nós vemos lá na tabela periódica, né, aqueles elementos, são os elementos primitivos, básicos. Mas o que os espíritos estão dizendo é que anteriormente a esses elementos, né, existe uma substância primitiva que em combinações diferentes vai dar origem a todos esses elementos. A última pergunta agora dessa primeira parte, primeiro vídeo, né, da nossa aula de hoje é a 33A. Essa teoria não parece dar razão à opinião dos que não admitem para a matéria mais do que dois elementos essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as outras propriedades não são senão efeitos secundários que variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento? Os espíritos falam, sim, podemos considerar, né, a força e o movimento, né, os dois princípios aí que formam a matéria, mas eles acrescentam um terceiro, né, eles falam a disposição das moléculas. Então, a força, o movimento e a disposição das moléculas é que vai dar origem a esses novos elementos. Voltamos daqui um pouco para a segunda parte da nossa aula de hoje.